E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora dos aumentos, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? O governo japonês aprovou, tá, os aumentos das empresas de luz e gás aqui do Japão. Por que disse japonês? Porque aqui no Japão acontece o seguinte: quando o aumento de luz e gás das operadoras chega a um certo patamar, ela não pode fazer esse repasse, tá? Então o governo precisa aprovar esse repasse. Então as empresas pedem para o governo autorização, o governo vai analisar os números deles lá, ver se isso é realmente viável ou não, e depois autoriza ou não, tá? Tanto que já tem esse daqui que eu vou passar para você já foi autorizado, e já tem um segundo já programado para o ano que vem, tá? Que o aumento vai ficar assim meio grande também, vai ser um arrombo assim meio grande. Então já se preparem para o ano que vem. Tá? Grande provavelmente, como é que se diz, o governo vai aprovar, até porque o Kishida ele vai dar como é que se fala assim, essa ajuda para as pessoas pagarem a conta de luz por um certo tempo. Agora, quanto tempo só Deus sabe. Mas o governo Kishida ele está perdendo dinheiro, está perdendo muito dinheiro. Por quê? Se ele está subsidiando as pessoas agora, e o governo Kishida ele também já está subsidiando as operadoras, cara, assim, essas companhias. Então essas companhias não deveriam fazer esse repasse muito alto agora, mas as companhias estão fazendo. Então é aquela velha história, só o governo Kishida não percebeu que ele está pagando a conta duas vezes, né? Mas vem comigo aqui já para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Japonês, mas você acha que o governo não está sabendo o que ele está fazendo? Só vou dar uma dica, tá? O governo Kishida ele está passando por problemas, tá? Já houve problemas de prestação de conta por manipulação de números, tá? E o governo Kishida está passando de novo por esse problema, tanto que você vê que a mídia quase não se fala nisso, tanto que já tem parlamentar pedindo para o Kishida renunciar, porque o que ele está fazendo não está legal, tá? Então já houveram dois parlamentares quando eles estavam fazendo como é que se fala assim, as considerações no parlamento, que pediram para o Kishida renunciar por causa de uma série de coisas que estão acontecendo no governo de Kishida. Então você vê que o número de oposição que está aumentando, pedindo a cabeça do Kishida, está aumentando, tá? Só para vocês terem ideia de como a coisa está no Japão, tá? Nessa parte política. Mas vamos deixar isso de lado, vamos para os aumentos aqui, já para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. As tarifas de eletricidade aprovadas pelo governo para as 10 maiores empresas de energia elétrica atingiram o limite máximo em aumento de preços dos combustíveis e poderão ser refletidos nas tarifas. Portanto, as contas de janeiro do próximo ano serão as contas do nível mais altas. Então já dá para você ter uma ideia. De acordo com os anúncios das empresas, as taxas reguladas aprovadas pelo governo, que serão cobradas em janeiro do próximo ano para as residências, no caso assim, residências de uso médio. Isso aqui é o uso médio, tá? O valor, porque eles não mostraram para o público o tamanho do aumento que foi pedido para o governo. Então isso aqui eles soltaram um prospecto, tá? De um valor médio, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque até tempos atrás o prospecto do valor médio estava girando em 7 mil e poucos ienes. 7 mil e poucos ienes. Agora o prospecto desse está em 9 mil ienes já. Olha só. No caso da Chubu Electric, né? No caso assim, Chubu Electric Power, vai ser o maior aumento com 9.189 ienes para uso médio, tá? Para Tepco vai ficar em 9.126 ienes, no caso da Tepco. No caso da Hokkaido vai ficar em 8.862 ienes. Para Okinawa, 8.847 ienes. Para Tohoku Electric Power vai ficar em 8.565 ienes. Não esquecendo, uso médio, tá? Para Chugoku vai ficar em 8.029 ienes. Para Shikoku vai ficar em 7.915 ienes. No caso da Kansai vai ficar em 7.497 ienes.
de Kyushu 7.276 ienes e da Hokuriku 6.402 ienes. No caso da Hokuriku é o lugar mais barato do Japão para poder pagar eletricidade. No caso do gás agora, tá? Por outro lado, 3 das 4 maiores empresas vão aumentar suas contas de gás no próximo ano. É aquilo que eu falei, tá? O governo ele já está subsidiando as empresas que trazem o combustível para o Japão para poder fazer a conversão para energia, tá? No caso assim, eletricidade e gás. Então não haveria necessidade, mas você vê que tem empresas que são gananciosas, né? Tanto que você vê que uma delas não pediu o aumento, tá? Só para você ter ideia que o que é certo é certo. Ainda existem empresas, como é que se fala assim, conscientes. Claro que no caso dessa empresa que não pediu agora, ela vai pedir no futuro, porque vai chegar uma hora que não vai dar, tá? Para segurar também, mas de qualquer maneira, agora que o governo está subsidiando esse tipo de coisa, ela está conseguindo manter. Então, vida que se segue. Então, olha só para o caso do gás. A Saibu Gás vai aumentar 189 ienes. Então aqui eles mostraram os números, no caso assim, de aumento. Então o uso médio vai para 7.797 ienes. A Osaka Gás vai aumentar 334 ienes. Aumento para quem mora para o lado de Osaka vai amargar o gás, hein? Então vai para 7.397 ienes. A Tóquio Gás vai aumentar em 285 ienes, então vai subir para 7.035 ienes, e a Toho Gás não vai pedir aumentos. É aquela empresa consciente que ela não vai pedir aumento, tá? Então, no caso do gás, o governo ele vai subsidiar no gás para as cidades, né? Ele vai subsidiar em 30 ienes por metro cúbico para as famílias e empresas com pequeno volume de contrato anual. E o valor faturado a partir de fevereiro do próximo ano será reduzido. O governo Kishida ele tinha falado que esse subsídio ia começar em janeiro. Então você vê que já não é mais janeiro, tá? Vai ser fevereiro. Então você vê que deu uma reduzida em um mês. Então o troço ali já está ficando meio esquisito. Olha só, esse aumento solicitado já para abril do ano que vem, tá? Então por isso que eu falo que ano que vem também a coisa não vai melhorar no Japão, tá? A não ser que por uma série de fatores. É aquela velha história. Precisa acabar a guerra na Ucrânia. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Estados Unidos não pode fazer besteira daqui para frente. Por quê? Você vê que aquele aumento do iene e a baixa do iene não é devido à intervenção, tá, que o governo japonês fez. Tanto que o governo japonês fez a intervenção, na hora que bateu no 151, deu uma despencada, mas você vê que a despencada foi por horas. Depois o negócio voltou a subir de novo. Nas duas intervenções. Então o que acontece? Para manter o ien baixo, um patamar bom, não depende do governo japonês, porque o governo japonês já falou que ele não vai fazer nada. Então depende de fora. Então tem que acabar a guerra da Ucrânia, Estados Unidos não pode fazer besteira. Aí vai mantendo um certo patamar. Se não, não. Porque o governo japonês ele já avisou que ele não vai fazer nada, tá? Para poder segurar isso. O governo Kishida também já avisou que também não vai fazer grandes coisas, tá? Então, todas essas medidas que o governo Kishida está fazendo dentro do Japão para poder refletir em ajuda para o povo deveria ter sido feita no dólar, para poder segurar para todo mundo, mas é coisa que ele não faz. Então são medidas paliativas que não, como é que se fala assim, que não vão estancar a sangria, tá? Então para poder estancar essa sangria depende mais do exterior do que do interior aqui do Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que as coisas não vão melhorar o ano que vem, tá? Então vem aqui a esses pedidos de aumentos já para o ano que vem, no caso da energia e do gás, tá? Já vão ser pedidos ano que vem, e ano que vem também já tem uma série de aumentos engatilhados para os alimentos. Isso aí eu vou trazer em um outro vídeo, tá? Então o ano que vem vai ficar bravo, vai ficar mais bravo que esse ano. Se você achou que esse ano estava bravo, o ano que vem vai ser pior se a situação lá fora não melhorar, tá? Aqui dentro vai ficar muito pior, tá?
Em resposta aos aumentos de custos dos combustíveis, uma série de medidas foram solicitadas para o aumento de tarifas de eletricidade a partir de abril do próximo ano. Das quatro empresas que até agora solicitaram o aumento de preços, no caso a Tohoku Electric Power, a Chugoku Electric Power, a Shikoku Electric Power e a Okinawa Electric Power, o maior aumento de preço vai ser o quê? No caso da Okinawa Electric Power, pede para subir 3.473 ienes. Então, se o governo aprovar esse valor, vai ter um aumento de 3.473 ienes. No caso da Okinawa Electric Power. Da Tohoku Electric Power, vai subir em 2.717 ienes. No caso da Chugoku Electric Power, 2.399 ienes. E a Shikoku Electric Power está pedindo um aumento de 2.205 ienes. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho vai pegar, mano, se vier esse aumento. Porque só para você ter uma ideia, da Tohoku ela está pedindo um aumento de 2.717 ienes. Já com o aumento atual, cadê o da Tohoku? 8.565 ienes, mas com aumento de 2.000 e pouco. Então que vai para conta, vai para 11.000, 12.000 o uso médio de uma conta, tá? Então já dá para você sacar por A mais B que o bicho vai pegar, tá? A Tokyo Electric Power e a Hokuriku Electric Power também devem solicitar aumento de preços em breve. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai ser, tá? O ano que vem com esses aumentos. Japonês, mas o Kishida vai ajudar. Vai ajudar o quê? 7 ienes por kWh. Só que esses 7 ienes por kWh não é para sempre. Uma hora vai acabar essa ajuda. Aí no caso vai vir esses valores que eu já estou mostrando para você na conta direto. Então já dá para você sacar por A mais B que, dependendo, o verão do ano que vem, muita gente vai chorar. No caso, primavera e verão. Porque é mais ou menos o tempo do subsídio do Kishida. E com isso já dá para você sacar por A mais B que isso vai afetar o quê? As grandes empresas também. Porque você viu que esses subsídios, no caso do gás, são para as famílias e empresas de pequeno porte. As empresas de grande porte, elas vão ter que amargar com o preço total do custo. Então já dá para você sacar que, dependendo, as grandes contratações, elas não vão se manter o ano que vem também. Tirando o setor de serviços, no caso, para atendentes, hotéis, restaurantes, etc. Isso está com um setor muito aquecido no mercado japonês agora. Só para vocês terem uma ideia, saíram duas matérias do governo. O próprio governo soltou esses números. Falou que o desemprego se manteve inalterado em relação ao mês passado. O governo soltou assim, o desemprego se manteve inalterado, então não cresceu, tá? Se for ver pela média, não cresceu nem caiu. Só que por outro lado ele soltou uma matéria falando que aumentou os empregos no Japão em 0,01%. O que é? Nada. Então não houve alteração de nada no aumento de número de empregos. Por isso que eu já havia alertado antes. Sem os números do governo eu já havia alertado que a coisa está estagnada, que a coisa não ia melhorar e continua não melhorando. Porque um aumento de 0,01% é nada em escala nacional. Então já dá para você sacar que a coisa não está legal. Tanto que na matéria falando sobre emprego e desemprego, que o governo soltou, os números, não houveram alterações na parte de manufatura. O governo não cita manufatura em modo algum. Ela só cita o quê? O setor de serviços, no caso. Hotéis, restaurantes, ryokans e outros locais
que estão precisando. Esses locais estão tendo aumento de serviço, esses locais estão tendo aumento na procura de funcionários, tanto que chegou a escala de 135 vagas para 100 candidatos. Então ficou 135, no caso 1,35 para 1. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que setor industrial, manufatura, não está legal no Japão. Tanto que o governo japonês não está ressaltando isso, e coisa que ele sempre ressalta. Então tome cuidado para você que vem para o Japão a contrato. Procura, no caso assim, fazer financiamentos, né, principalmente com a situação do jeito que está ficando. Tome cuidado, tá? Para você que já mora no Japão, quer trocar de emprego, tome cuidado também para o setor que você está indo. Ó, só para vocês terem uma ideia, como é que a coisa está ficando esquisita, saiu uma reportagem, não tem o que, 2 dias, falando que o setor de semicondutores pode ser que dê uma desaquecida o ano que vem. Se setor de semicondutores, que já estão prevendo que o setor de semicondutor vai dar uma amornada o ano que vem, o que vai ser? Murata vai se lascar. Então, quem trabalhar na Murata já pode se preparar para o ano que vem, que a coisa não vai ser legal. Então, novos contratos para Murata do ano que vem, grande chance não aconteça. Isso é só um exemplo. Tá? Então, tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Japonês, por que você não trouxe isso antes? Problema de saúde. Tá? Ainda não estou legal. Você vê que do tempo que eu tomei a vacina para cá, ainda não estou legal. Estou baqueado ainda. Tá? Com esse tipo de coisa. Por incrível que pareça. Tá dando reação como se... Você vê que tem pessoas que pegaram o corona, já estão com efeito colateral por 1 ano. Eu tomei esse raio dessa vacina, eu estou capenga até hoje. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B aqui. Eu não trouxe coisas antes por causa desse tipo de coisa. Só que essa daqui, desse aumento, tem coisas que são meio complicadas. Então não dá para deixar passar. Por isso que eu já trouxe, mesmo fazendo Gaman aqui, você vê que no caso fisicamente eu não estou legal. Você vê que até para ler eu não estou conseguindo ler direito. Por causa de medicamentos, etc. Que eu ando tomando. Tá? E alimentação precária. Tá? Então tá meio bravo. Tá? Por enquanto tá meio bravo. Tá? Então por isso que eu estou dando esses intervalões assim, de gravar. Mas tem saído muita coisa. Tá? Caso assim, de aumentos e perspectivas para o ano que vem. Tá? Só para vocês terem uma ideia como é que a coisa não tá legal no Japão. Nem a... Como é que se fala? A NHK, que todo final de ano tem o Kohaku Tagasen, eles não soltaram a lista do Kohaku, eles soltaram assim uma lista muito sem vergonha, né, falando mais ou menos quais seriam os como é que se fala assim, os times, muito por alto, mas a lista oficial dos times eles ainda não soltaram, só para você ter ideia. E geralmente a lista do Kohaku eles já soltam em novembro, dependendo do ano, já soltavam em outubro. Eles já sabiam quem que ia concorrer. Esse ano está muito por alto ainda. Então você vê que a coisa está muito estranha no Japão por esses tempos. Então, para você que está aqui por lá de cá, se for trocar de emprego, não há nada contra em trocar de emprego, mas tome cuidado. É aquilo que eu falo, faça pesquisas, pergunte como é que é a empreiteira, pergunte como é que é o caixá, né, o local que você vai trabalhar, porque depois que você assinou o contrato, você se lascou. A mesma coisa, para você que vem do Brasil para cá, financiado, faça pesquisas, entre no grupo do Facebook, pergunte, como é que é a empresa tal, como é que é lugar tal, pergunte, porque depois que você assinou o contrato, bateu aqui, acabou, não tem chorobidóia. Aí depois fica chorando dentro dos grupos do Facebook, a empresa tal me fudeu, metade, 50% é culpa sua, porque você não fez a pesquisa. Tá? Então tem que se tomar cuidado, tá certo? Então, mas é isso aí, família. Então, tome cuidado com a sua parte financeira, tá? Daqui para frente, porque você vê que a tendência não vai melhorar, muito pelo contrário, só é piorar. Tá? Então já estou trazendo certos alertas aqui, já para você ficar ciente da situação. E quem avisa, amigo, e eu quero muito o seu bem, porque sem você esse canal aqui não existe. Tá? Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, e para você que é membro do canal, faz parte do canal, membro do canal, muito obrigado 2 vezes. Tá? Muito obrigado por isso. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.